Bom, a gente ouve, né, tanta coisa boa aqui, os poetas que se revelam, os poetas que também trazem de dentro de si, do fundo da alma, aquilo que pensam, aquilo que sentem. A gente viu performances, a gente viu jovens, pessoas mais maduras, todas expressando o seu próprio sentimento e aquilo que pode oferecer para si mesmo e para a humanidade. Eu procuro contribuir também da mesma forma, e esse tema tem a ver com o 14º livro meu, que é Prometeu, Epimeteu e as Escolhas de Zeus. Na verdade, quando o Silves cantou a música, né, a gente vê que o bem e o mal existem, mas é preciso saber escolher. E é justamente isso que a gente veio, acredito eu, fazer neste planeta Terra, que é uma bola minúscula que gira em torno de um Sol gigante, 1.300.000 vezes maior do que ela, mas onde é que ela se localiza no universo, né? A gente às vezes mora numa casa e acha que o nosso local de moradia são aquelas paredes, aquelas cores, aqueles animais, aquelas plantas, e se esquece de que a vida é muito mais do que isso. A vida, inclusive, mostra-nos a importância dessa relação que a gente está tendo aqui hoje. Conhecendo um pouco mais cada um que se apresenta, cada um que fala aquilo que vem lá do fundo do coração, e também aquilo que aprendeu, aquilo que na sua trajetória espiritual soube trazer para dentro de si, e hoje aqui, nesse dia, nesse momento, está apresentando. Eu quero falar um pouquinho, não de mim, né, mas do que significa para mim o mito. E eu estudei muito sobre, e continuo estudando, porque a gente não pode parar, né? Quem escreve poesia não pode parar de escrever poesia. Quem se apresenta deve sempre se estimular a continuar essa apresentação. Porque nós colocamos como aquele jovem que veio aqui na frente, estava assim um pouco inibido, mas de repente ele falou algumas coisas, porque ele falou sobre questionamentos. E filosofia é isso. A filosofia nos solicita questionamentos. Então nós não podemos simplesmente engolir as informações que nos chegam e pronto. Não, nem sempre também nós estamos certos daquilo que falamos. E a proposta da filosofia é justamente essa. Ao contrário de achismo, de opinião, quando nós não sabemos determinado assunto, a gente simplesmente acha. Quando nós estudamos, nos aprofundamos, tentamos compreender, inclusive temos informações científicas para chegar a determinadas conclusões, aí sim, nós vamos tornar a ideia mais clara. E tendo essa ideia mais clara, a filosofia não admite certeza absoluta, simplesmente propõe possibilidades. E aquilo que pode ou não pode, que é possível, que não é possível. Então não tem uma afirmação exata. Quando existe um questionamento, né, Prometeu e Epimeteu, Pro é antes, Meteus é ver. Então, aquele que consegue enxergar as coisas com mais profundidade, que tem um alcance mais longínquo dos acontecimentos, que sabe das consequências daquilo que pode suceder a partir daí, então tem uma consciência maior da sua própria existência, do seu próprio caminhar, porque sabe o que vai encontrar um pouco mais à frente. E Epimeteu, é depois. Então, aquele que só consegue enxergar muito tempo depois, acontece com todos nós. Nós somos, às vezes, um Epimeteu, às vezes nós somos um Prometeu. Nós sabemos de coisas e não sabemos de outras. E, às vezes, quando a gente não sabe e teima achando que sabe, nós vamos dizer depois do acontecimento, nossa, bem que eu pensei que podia ser diferente, ou bem que o fulano me falou que podia ser, que não era bem do jeito que eu pensava. Então, os dois, a proposta dos dois é um diálogo, e eles vão, com o tempo, crescendo de acordo com as informações e com o conhecimento adquirido. E Zeus aparece aqui não simplesmente como uma divindade, mas como uma representação simbólica da inteligência humana. Então, a música diz, né, o mal e o bem existem, é preciso saber escolher. As escolhas de Zeus têm consequência, assim como as nossas escolhas têm consequência. Então, cada ação positiva gera uma consequência. E cada pensamento positivo ou negativo vão nos trazer também as suas consequências. Aí é a responsabilização do ser.
Então, quando a gente vê determinadas situações, como o jovem que falou que estava passando por um conflito, todos nós temos. As questões internas, os maiores inimigos estão dentro de nós. Então, a mitologia muitas vezes nos ensina isso. Quando Narciso se depara de frente da fonte de Téspias, ele, que quando nasceu belíssimo, e a beleza era um problema, é uma mensagem mitológica. A mitologia existe, porque é uma narrativa atemporal, você pode interpretar em qualquer época da humanidade, de acordo com o seu conhecimento, com a sua visão. Pode ser uma interpretação de acordo com a psicologia analítica, pode ser de acordo com a psicanálise, e com alguma tendência ou não, pode ser de acordo com a psicologia profunda, pode ser de acordo com a filosofia, ou com o contexto de época. Então a gente pode interpretar de várias maneiras, né? Não existe a maneira única e exclusiva de uma interpretação. Nem no campo da saúde mental, por exemplo, uma forma única de atender determinada situação. São várias as maneiras, várias as ferramentas que são utilizadas. Então, quando a beleza é colocada em cena na Grécia Antiga, o que ocorre? Ocorre que era temeroso, porque a inveja podia suscitar determinadas ações humanas que seriam contrárias àquela segurança da vida do indivíduo. Então, por isso que a mãe de Narciso, Liríops, vamos para a etimologia, narquei, da origem da palavra narciso, significa entorpecimento dos sentidos. E Liríops, que é a mãe do Narciso, Lírion, uma coisa bem suave, né? O lírio, a flor, tem assim, uma textura bem leve, bem suave. Então, ops é voz. Ops, voz macia como um lírio. Então, o significado, né? A mãe de Narciso era uma doçura quando conversava com ele. É uma necessidade básica de uma criança ou de um ser humano. Ouvir essa voz sensível que toca profundamente o coração, o sentimento. Mas ele não se abalava por isso, porque a beleza que ele tinha fez com que ele se sentisse mais importante do que outras pessoas. Então, ele, por causa disso, se achava tão importante que ele negava o sentimento alheio. Ele achava que aquele momento era dele. Ele era aquela criatura. Lógico que isso é mito, não é uma personalidade que existiu. Então, quando a mãe de Narciso levou para o vidente, para que ele pudesse dar colocar a sua visão, o vidente fala, ela pergunta, ele vai ter algum problema? Ele fala, não, se ele não se vir. Ele não podia se ver. Por quê? Ele não tinha maturidade suficiente para enxergar a sua própria essência. Ele não podia se ver, porque ele tinha olhos para criticar todo mundo, mas não tinha olhos para ver e se querer se conhecer um pouco mais. Medo. O medo é um fator dissolvente da individualidade. Por isso que a mitologia nos chama a um conhecimento mais profundo de nós mesmos, para que a gente tenha coragem do autoenfrentamento, para que aí a gente possa crescer. Esse que é o objetivo da mitologia, é manter o senso ético existencial. E o Narciso, de repente, de frente à fonte de Téspias, numa caçada, ele olha para a fonte e, pela primeira vez, ele vê o seu próprio reflexo, eidolon. Eidolon é imagem vaporosa, que desaparece. Então, é ilusão. É o ídolo que nós criamos, às vezes, dentro de nós, sem um conhecimento maior do sentido daquela existência, ou daquela criatura, ou daquilo que a gente imagina que nós devemos idolatrar. Então, ele fica preso àquela situação. Ele tinha passado, na verdade, como se fosse uma punição, porque ele tinha, antes desse acontecimento, havia uma ninfa que chamava Eco. Eco era tagarela. E ela ajudou Zeus a trair Hera.
era a esposa de Zeus e é a deusa do casamento justo. Tem outros significados, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Estou querendo dizer porque eu pensei no conflito que o jovem colocou aqui, que é uma questão íntima, que ele não revelou o que é, mas muitas vezes a gente pode compreender determinadas situações a partir de algumas narrativas que nos remetem a reflexões mais profundas, foi o que ele falou. Né? É preciso pensar, e toda vez que eu penso, eu reflito. Tanto a filosofia quanto a mitologia pedem isso de nós, uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria essência, sobre aquilo que nós achamos que somos, e às vezes não somos. E o Narciso achava que ele era uma coisa e talvez ele não fosse. Talvez a imaturidade dele o levasse ao encantamento da imagem que lhe surgiu à frente. Mas voltando a Eco, como ela ajudou, conversando demais com ela enquanto o Deus atraía, então, depois que Hera descobriu, deu-lhe um castigo. Ela só não falaria mais, só repetiria as últimas palavras que alguém dissesse. Então, a ninfa Eco teve esse castigo. Ela estava escondida no mato quando viu o Narciso e ficou encantada. Então, ela quis se aproximar, balançou os matos e o Narciso, quem vem lá? E ela só repetia, vem lá, vem lá, vem lá. Alguém se aproxima? Se aproxima, se aproxima. Pode vir, pode vir, pode vir. E ela não resistiu e saiu correndo atrás dele, porque ela não conseguia se comunicar com ele, e ele simplesmente virou as costas para ela, a abandonou. Ela ficou tão triste, mas tão triste, que ela se recolheu ao alto do monte, curvou-se, e ali ela ficou paralisada até se transformar numa pedra. Por que será? O que o mito nos revela? A gente vai ver que quando a gente tem uma decepção muito grande, quando a gente fica magoado demais com algumas coisas, nós temos uma tristeza profunda, que alguém disse aqui no poema, melancolia, melas colés, sangue escuro. Quando isso se apresentava nas fezes, era uma tristeza profunda que o indivíduo carregava, era uma doença. A melancolia é uma doença. Então nós precisamos, como o jovem ali falou, né, o poeta de Boné, como é que é seu nome? Regis da Almeida. Pois alegria. Então, reverter essas coisas, porque senão nós vamos nos vitimizar diante da vida. E nós somos vítimas de nós mesmos. Nós é que criamos as perspectivas do bem e do mal dentro de nós. A responsabilidade é nossa. Então, não estou acusando ninguém, nem falando do poema dele, que o poema é maravilhoso. Né? Ele estava falando de um sentimento momentâneo. Então, é alguma coisa que passou, que ele sentiu. É isso que importa. Mas permanecer na melancolia, qualquer um adoece. Mas o Narciso, então, depois que aconteceu aquilo, que ela abandonou, ela entrou numa depressão profunda e ficou paralisada, transformando-se numa rocha. Simbolicamente, é quando nós não enfrentamos as situações da maneira que deveríamos. E quem disse que ela pediu permissão a Narciso para que... Não, perguntou pelo menos se ele gostava dela ou não, ou que deveria prevalecer o que ela sente. Aí é que nós nos enganamos às vezes diante da vida. O livro fala de muitas coisas, fala um pouco de Narciso, fala um pouco de Odisseu, Ulisses, fala um pouco de um monte de coisa, mas o princípio é justamente esse. O Narciso ficou ali, paralisado diante da sua própria imagem, tinha água para beber, tinha alimento à sua volta, mas ele se prendeu à superficialidade da existência até morrer. A morte do coração e da mente se dá justamente por causa da nossa desistência da vida. Nós somos responsáveis, não são os outros. Muito diferente do que Sartre fala. O inferno não são os outros. Ele diz que sim, mas não são.
O inferno está dentro de nós. Por isso que este livro nos chama a uma reflexão mais profunda sobre o nosso papel na própria existência. O que é que nós devemos ou não devemos fazer? São escolhas. Deus tem um lado bom e um lado ruim. Nós temos o otimismo e o pessimismo. Nós podemos escolher. A resposta vai vir de dentro de nós. Tem algumas passagens que dizem, estou falando aqui de religião, mas do aspecto filosófico do Evangelho. O que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque está cheio o coração. Isso é filosófico. Nós devemos enxergar a filosofia em qualquer situação, em qualquer literatura, em qualquer poesia. Você pode pensar, refletir a esse respeito. E quando eu escrevi esse livro, pensando em Prometeu, Epimeteu e as escolhas de Zeus, eu pensei justamente no momento que o nosso planeta vive. Como as pessoas estão vivendo, abandonando simplesmente, como alguém disse, que a amizade das pessoas por causa de escolhas que aparentemente são contrárias, mas que não são. Porque no fundo todo mundo quer o bem. Só que cada um tem o direito de escolher aquilo que se sente interessado ou que é melhor para si. Mas deve respeitar o que o outro pensa e o que o outro sente. Mas nós vivemos num dilema, numa briga. Os dois, como eles vão conversando ao longo do diálogo, eles têm os seus atritos. Porque, na verdade, os dois não são pessoas, são representações das pessoas, representam comportamento humano. Então, mito é isso, é uma representação de comportamento. Então, quando Prometeu e Epimeteu se desentendem de alguma forma no decorrer da obra, em função de questionamentos, de ironia e de outras coisas que são comuns do ser humano, e quando a gente não aceita uma ideia que seja aparentemente contrária à nossa, nós ironizamos, nós tentamos ridicularizar de alguma forma, não é isso? O comportamento nosso não é esse? A gente não aceita que o outro pense diferente da gente, simplesmente nega que o outro pode pensar também, que pode refletir. Então, é esse o papel. Nós criamos atritos, conflitos desnecessários, porque nós sentimos essas coisas dentro de nós, e não porque o outro pensa diferente. Nós é que sentimos. Então, qual que é o papel de cada um? Prometeu e Epimeteu vão conversando, têm os seus problemas, mas eles acabam se resolvendo e pensando, refletindo sobre as possibilidades reais. Então eu falo sobre a existência de Deus, a vida em outros planetas, há ou não há? Então, cientificamente, a gente pode chegar a algumas conclusões e isso o livro traz. Por quê? Porque tem dados que nos informam possibilidades. Então, o livro não trata de certeza, trata de possibilidade. Se é possível ou se não é possível, em função disso. Então, há a possibilidade de outras questões, que são as questões existenciais, que são colocadas e discutidas no livro. Fica aberto, para cada um pensar do jeito que quer e sentir do jeito que quer e aceitar ou não, porque ninguém tem que impor as próprias ideias. Você pode simplesmente, igual todos vieram aqui à frente e colocaram pensamentos próprios, sentimentos próprios, que foram respeitados e aplaudidos. Independente do viés político, doutrinário que a pessoa tem. Independente disso. Então, o que falta muito hoje é o respeito, o pensamento livre. E nós precisamos pensar muito sobre essa questão. Nós somos seres humanos, e os mitos não são. Um deles quer ser. E no diálogo, ele revela isso. Quer ser humano. Depois ele desiste, por algumas questões. Que quem lê o livro vai saber. Mas depois ele reforça e quer passar por sacrifícios. Então, por que o sofrimento humano? Então, nós vamos falar sobre isso também. Aqui o livro traz algumas possibilidades. Justiça de Deus. O que significa isso? Deus é justo? Aí você vai no hospital, igual nós visitamos uma vez, meu irmão e eu, um menino com 7 anos de idade com um tumor cancerígeno no olho direito. É algo para se questionar. Mas Deus é justo? Deus é bom?
Por que ele permitiu que esse menino com 7 anos sofresse tanta dor e tivesse um câncer no olho? Então, são questionamentos que a gente pode transformar em questões filosóficas, que nós trazemos aqui. Há algum motivo? Se a gente observar um axioma da ciência que diz todo efeito tem uma causa. Então, se a doença é um efeito, a causa está onde? Aí alguém diz, tá no pai e na mãe que fizeram uma coisa errada e de repente o filho está pagando o preço. Isso é justo? Não seria. Então, logicamente, não seria. A filosofia é isso. Então, se existe uma causa, onde que essa causa está para esse menino sofrer? Filhos nunca deveriam carregar o Guimarães Rosa, na obra Grande Sertão Veredas, fantástica obra, ele revela essa possibilidade. Aliás, ele afirma, porque o Riobaldo, rio vazio, que se enche à medida que vai caminhando na sua experiência terrestre, ele vai aprendendo e revelando. E ele tem um amigo, Kelemen, que é um amigo espírita, que revela algumas coisas para ele sobre o sofrimento daquelas crianças que apanhavam todos os dias sem ter motivo nenhum. E aí ele vai revelar quais eram os motivos. Então, tem várias obras que falam disso. Se nós voltarmos lá no passado, 800 anos antes de Cristo, em Homero, na Ilíada, na Odisseia, nós vamos ver. Quando, por exemplo, o Odisseu conversa com a mãe dele nos infernos gregos, são bem diferentes dos infernos que a gente conhece, do catolicismo, inferno dos maus, inferno dos mais ou menos, inferno dos bons, resumindo a situação. Inferno dos bons, como assim? Ínferos, é o que vai para baixo, todo mundo morre e vai para baixo da terra, então todo mundo vai para o inferno. Na Grécia é assim. Só que esse inferno não é o inferno que nós conhecemos. A mitologia, ela traz uma série de perspectivas diferentes que nos possibilitam refletir mais profundamente sobre a nossa própria existência aqui na Terra, sobre a essência nossa e o que isso significa dentro de nós. Então, quando essas coisas passam e vão nos mostrando, Virgílio, por exemplo, na epopeia da Eneida, século I a.C., no canto 5, ele revela uma coisa interessantíssima. Enéas, por isso a Eneida, a epopeia de Enéas, é aquele que vai fundar Roma. Enéas nunca existiu. Enéas é um personagem mitológico, mas ele vai fundar Roma. Mas ele, de repente, ele tem um sonho e ele vai se encontrar nos infernos com o próprio pai, Anquises. E ele fala algumas coisas interessantes, porque ele questiona: pai, quem são esses que se movem em bando, parecendo um mato remexendo de tantos que são? São aqueles, meu filho, que retornarão a Roma. Mas retornarão como? Em corpos tardos, já velhos? Não, meu filho, em novos corpos. Século I a.C. Homero também revela isso no século 8 a.C. Platão e Sócrates revelam isso no século V a.C. Então, são possibilidades. A teoria das reminiscências de Platão fala justamente disso. A alma vive antes de vir à Terra e continua existindo depois de vir à Terra. É uma teoria. Não é para que a gente engula as coisas que são ditas, mas para que a gente pense, para que a gente reflita. Nós não somos como queria, por exemplo, Aristóteles, uma alma que nasce com o corpo e morre com o corpo. Vocês acham que é isso? Shakespeare questiona em Hamlet justamente isso. Nascer, viver, morrer e nada mais. Nietzsche aceita o niilismo. Aceita e acha que nasceu, viveu e morreu, pronto, acabou. Qual que é a perspectiva de vida que ele tinha? Aristóteles, qual que é a perspectiva de vida que ele tinha? Os dois se suicidaram. Estou falando que eles não viveram uma vida boa ou ruim. Não. Quem não tem perspectiva de continuidade, não tem sentido existencial. Então, a esperança, no mito, por exemplo, de Pandora, que é a esposa do Epimeteu, vocês vão ver aqui no livro, quem for adquirir o livro,
Vocês vão ver, é interessante demais essa história em função de tudo que eles conversam e de como as coisas se misturam com a própria realidade. Pandora deixa a caixa abrir e a única coisa que não foge é a esperança. É aquilo que nós não devemos desistir jamais. Vê o horário aí. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Hã? Ainda tem. Tem um pouquinho? Tem. Bom, eu posso abrir para perguntas também. Quantos minutos que tem? Tem 7 minutos. Vocês querem que eu continue e falar mais um pouquinho da mitologia? Sim? Pode falar sim. Hã? Solta o bicho. Então tá. Bom, eu estava falando, eu falei de Narciso um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho de uma outra figura mítica, que é Hércules, que nunca existiu também. Heracleos. O nome dele era Alcides, não era Hércules. Alquém, força em ação. Ele era filho de Zeus e Alquimena, porque teve uma situação que eu não vou narrar. Quando um herói nascia na Terra, o que precisava de um herói na Terra, Zeus vinha e se copulava com uma mortal. Isso aí não é... Eu falo das traições de Zeus e tudo, porque por causa do senso ético existencial. Ele tinha uma esposa. Mas tem um lado interessante, que é a união do alto com a terra, para que venha um Heros, aquele que veio para ajudar. É porque nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos fortaleça, que nos inspire, que seja um ponto de referência para nós de alguma forma, porque nós não somos os maiores, nós podemos ser grandes ou pequenos, mas sempre tem alguém que pode nos acalentar, que pode nos reforçar esse aspecto positivo da existência. Então o Hércules veio, mas nunca foi produzido um herói perfeito pela mitologia. É interessante isso, porque o Hércules vem, mas ele tem que lutar por uma série de coisas, principalmente porque ele comete um erro terrível. Eu vou resumir aqui por causa dos minutos, porque essa história é muito longa, são 12 trabalhos magníficos que ele faz e por um motivo. Ele erra feio. Ele era egocêntrico. Tudo que ele fazia, se ele fosse contrariado, ai de quem o contrariasse. Ele era muito forte. Ele matou o professor de música com 10 anos de idade, porque o professor chamou-lhe a atenção. Ele pegou o tamborete, a revolta, na verdade, a reação emocional foi tão grande que ele pegou o tamborete e bateu na cabeça do professor e matou o professor. São as nossas reações. Nós não matamos, às vezes, fisicamente, mas a gente mata emocionalmente o caráter ali. A gente tem que ter cuidado com o que a gente diz, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. E ele, depois disso, teve vários episódios, várias coisas, ele sempre voltado para o ganho próprio, interesse pessoal. Não seria, talvez, nós, em algum momento da nossa existência, quando nos concentramos somente no próprio interesse, essa violência interna será talvez que violentássemos os outros, alguém, com a nossa opinião tão firme que a gente não aceitaria sequer um palpite alheio? São momentos da nossa existência. Mas ele comete um erro grave. Ele se casa e depois ele mata os 8 filhos. A flechada e queima os filhos. Porque ele foi contrariado. Quando nós somos contrariados, ou seja, quando alguém não pensa como nós, não faz aquilo que queremos, nós podemos agir com violência, que não seja física, mas pode ser mental. Nós vamos sofrer consequência disso. Tanto que ele pede, ele vai no templo de Apolo e pede qualquer coisa para que ele pudesse resgatar a própria dignidade. Ele mata até o sobrinho, só não mata o Iolau, filho do irmão gêmeo dele. Por quê? É como se fosse o mito de Pandora, que alguma coisa fica lá no fundo da caixa, que é o próprio coração. A esperança de autotransformação. Nós precisamos pensar nisso. Diga. Isso aí não é um desequilíbrio interior, não? Também, de todos nós.
em determinado momento da nossa vida, nós somos esse Hércules que quer destruir o outro. Em algum momento a gente é isso. A gente sente inveja de alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. A gente sente vontade de fazer uma coisa, de esganar o pescoço, né, de alguém, porque a pessoa disse isso, ou disse aquilo, ou fez alguma coisa que eu não gostei. Então nós temos esse instinto natural em função da nossa própria evolução. É isso que a gente precisa trabalhar. Então o primeiro trabalho de Hércules, quando ele se sujeita, é matar o leão de Nemeia, que tinha cura impenetrável. Não adiantava ele acertar as flechas. E tem um detalhe, ele morava numa caverna de 2 entradas ou saídas. Quando a gente não quer enfrentar uma situação, o que a gente faz? Entra por um lado para que a situação corra pelo outro. Saída pela tangente. A gente não enfrenta. Então, o enfrentamento requer vontade, interesse sincero. Então, ele bloqueou uma das saídas e entrou. Só que as flechas não iam adiantar, porque flecha é símbolo de valor espiritual, que ele não tinha. Só pensava nele e mais ninguém. Então ele tinha que se aproximar. Ele tinha uma clava enorme e a clava ele podia abater ou tontear o leão, tontear o próprio ego violento. Reduzir a violência interna é o que nós precisamos fazer. Reduzir a violência que nós carregamos dentro de nós. Que nós carregamos. Às vezes a gente reage. Nós adoecemos por isso. Porque não contemos, às vezes, aquele mal. E a gente sabe muito bem o que pode acontecer numa revolta dessa, numa reação emocional desse tipo. A gente vai produzir determinadas substâncias que nos ferem. Quem tem mágoa, produz veneno. E quem bebe, em primeiro lugar, é quem sente. Quem tem raiva, produz veneno. Quem ingere o veneno em primeiro lugar é quem sente. Aí é a nossa responsabilidade. Bom, parar por aqui e abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, gente, fica à vontade. Muito bem.